Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sargento Jalisson aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer com perguntas e respostas sobre o regime de recuperação fiscal e o embasamento legal para essas respostas. Pois eu penso, meus amigos, que além de saber o que está acontecendo, o mais importante é saber o porquê está acontecendo. O que eu estou querendo dizer com essa frase? O termo "o que" indica os efeitos do regime de recuperação fiscal e o porquê indica o embasamento legal, a fonte, onde está escrito. Vamos lá. O ADE, quinquênio e adicional trintenário estão congelados? Acredito que estão congelados, sim. Inclusive, corre-se o risco de já estarem congelados desde a publicação da decisão do ministro Barroso em 28/6/2022, a qual determina a aplicação imediata do artigo 8º da Lei 159/2017. Entre as restrições descritas lá no artigo 8º, está a vedação da concessão de novas vantagens a qualquer título durante o regime de recuperação fiscal. Outra data importante, meus amigos, é a data de 7/7/2022, data da publicação do deferimento da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Foi viabilizada pela decisão liminar do ministro Nunes Marques, na DPF 983. O que vem a ser, então, meus amigos, o congelamento? O congelamento ele tem um caráter imediato e temporário. Então, congela de imediato e esse período de congelamento ele tem prazo definido, que é durante o regime de recuperação fiscal. Então, significa parar onde está e não progredir para o próximo nível. Exemplo, concessão de um novo quinquênio, sair do quarto quinquênio para o quinto quinquênio. Vamos supor que você tem 4 quinquênios hoje. Com esse congelamento, você não vai chegar no seu quinto quinquênio. Você mantém o quarto, mas não chega no quinto. Você não progride de nível por conta do congelamento. ADE, passar de 30% para 40%. Você está no patamar de 30%. Durante o congelamento, você não avança para o patamar de 40%, mas continua a receber os seus 30%. Em que pese o caput do artigo 8º determine a aplicação das vedações a partir do ingresso no regime de recuperação fiscal, por força da alínea C, inciso 1, do artigo 4º-A da Lei 159/2017, combinado com os artigos 6º e 7º do Decreto número 10.681 de 2021, decreto este que regulamenta a Lei 159/2017, a aplicação dessas vedações elas foram antecipadas para a data do deferimento da adesão. No caso de Minas Gerais, o deferimento foi em 7/7/2022. Então, essas normas que eu acabei de citar aqui, elas anteciparam a aplicação das vedações previstas no artigo 8º, anteciparam para o momento do deferimento da adesão do regime de recuperação fiscal pelo ente federativo. Não se excluindo ainda a situação referente a liminar do ministro Barroso já citado. Então, nós temos duas datas importantes aqui, que são datas que podem ser arco para o início das vedações previstas lá no artigo 8º. Agora, meus amigos, a título de comparação, porque tem muita gente me perguntando e me questionando, falou, Jalisson, mas você está falando que vai ser congelado o ADE? Lá em 2020, durante a pandemia, não foi congelado com a Lei 173, não, só o quinquênio que não contou o tempo. Aí eu vou explicar a diferença aqui do inciso 1 do artigo 8º da Lei 159 para o inciso 1 do artigo 8º da Lei 173, para que você entenda o porquê que o ADE não foi congelado naquele momento. Lei 159/2017, artigo 8º. São vedados aos estados durante a vigência do regime de recuperação fiscal. Inciso 1. Observem que o texto da lei vai ser idêntico ao texto da Lei 173, com uma pequena ressalva que eu vou falar ao final aqui. Então, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado. Até aqui é idêntico o que vai estar prescrito lá no artigo 8º, inciso 1 da Lei 173. Então, ressalvado aqui o disposto no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição. Então, essa ressalva aqui, ela se refere, na verdade, né, à não vedação da recomposição das perdas inflacionárias. A Lei 173 de 2020, que foi a lei que congelou os quinquênios na época da pandemia, ela traz em seu artigo 8º o seguinte: ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021
Inciso 1º. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado. Até aqui o texto é idêntico. Faça a comparação que você vai ver. Olha a diferença agora. Ou de determinação legal anterior à calamidade pública. O que significa isso? Houve o parecer da AGE que falou que a determinação legal que criou o direito ao ADE, ela é anterior à calamidade pública. Em razão disso, essa exceção se aplicou ao ADE e ele não foi vedado o seu pagamento e a progressão de níveis no ADE durante o período da vigência dessa vedação aqui do artigo 8º, inciso 1. Meus irmãos, então eu vou trazer uma pergunta de um colega aqui, ó. O colega ele progrediu de 20% para 30% de ADE em fevereiro deste ano. Ele perguntou se ele perderá os 30%. Não, meus amigos, ele não perderá, pois ele fez jus ao direito antes de 28 de junho de 2022. Ele fez jus aos 30% lá em fevereiro. Logo, em outras palavras, isso é o direito adquirido. Então, isso já é direito dele. Isso não será alvo de congelamento. O que eu estou mostrando para vocês aqui, meus amigos, é o que está na lei. Resta saber agora qual que será a definição do governo de Minas sobre a aplicação dessa norma. Pois veja, qual será a motivação para o servidor público civil e militar em caso de efetivação desse congelamento? Complicado isso, aí cabe a análise de cada um. Eu penso que o ideal é o governo relativizar a aplicação dessas normas e manter ao menos o ADE para todos, obedecendo o princípio da eficiência e da meritocracia. Eu vou fazer os próximos vídeos agora e vou publicar com as perguntas e respostas. E aqueles que tiverem interesse, vai ficar à disposição para que possam consultar. Um abraço a todos, fiquem com Deus.